O tema dessa manhã que nós vamos compartilhar no estudo da palavra é o amor a Deus, ou amor a Deus. Texto básico em Josué 23:11, por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Portanto, tende todo o cuidado de amar o Senhor, vosso Deus. O texto de Josué, nós acabamos de compartilhar aqui o verso 11 do capítulo 23, trata das orientações que Deus passou a Josué depois de adentrarem a terra, começarem a possuir a herdade que o Senhor lhes havia prometido desde a saída do Egito. E então há uma convocação, naquele tempo ocorre uma convocação e Josué passa algumas orientações, e a orientação singular, a maior de todas, ele trata aqui nesse verso, e eu insto a você a estar tendo oportunidade em seu tempo sozinho com Deus, numa célula madre, a pegar esse capítulo 23, fazer uma leitura mais profunda e compartilhar essa palavra. Mas aqui tem de zelo por amar o Senhor seu Deus. Deus havia dado a eles vitórias marcantes, a maior delas, a mais marcante, foi a queda das muralhas da cidade de Jericó, conhecida cidade das palmeiras, uma vitória tremenda que abalou as estruturas dos inimigos, e agora, quando já estavam possuindo as herdades, as heranças que Deus havia determinado, há um alerta de Deus com relação a isso. Olha, quando você agora está com tudo na mão, você está prosperando, as coisas estão acontecendo da forma como você sonhou, tenha cuidado, tenha zelo por amar a Deus. Por que isso foi importante, necessário? Meus queridos, quando nós estamos em tempos de bonança, comumente, o que deveria ser amor ao Senhor e à sua causa passa a se converter ou inverter-se em amor a nós mesmos e às nossas próprias causas. E quando nós estamos em tempos de muita dificuldade, também se abate sobre nós a fraqueza, se abate sobre nós um espírito de derrota, e aí ele é externo, e nós temos que lutar contra ele para lembrarmos-nos dos tempos das grandes vitórias de Deus, lembrarmos-nos e trazer, ou seja, à memória, aquilo que pode nos dar esperança, ou seja, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, Ele não muda, Ele continua nos abençoando. Então eu percebi uma coisa, não adianta, nós podemos estar na bonança e podemos estar no sofrimento e na dificuldade, em todo o tempo nós somos frágeis. Por isso que nós temos que tratar o nosso amor ao Senhor. Não é? Tem uns que vão ter a desculpa, não, porque as coisas agora estão boas, esqueceu de Deus. E outros vão dizer, não, as coisas agora estão ruins, estão tão difíceis que eu não estou tendo forças. A questão toda é o seguinte, queridos, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sofrer com fragilidades. E precisamos então sermos alertados em relação a isso. E nesta manhã a mensagem tem exatamente esse condão. Para você que está na bonança, não esqueça o amor a Deus. Para você que está na dificuldade, alimente a esperança, pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, de qualquer sorte, a palavra diz respeito a nós. Então, como amar ao Senhor Deus de forma que realmente venhamos a dar uma dedicação zelosa para com este amor, corresponder com o amor de Deus para conosco, porque Deus nos amou, a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro, um amor incomensurável, ou seja, sem dimensão, como diz João capítulo 3, verso 16. O primeiro destaque que eu quero trazer aqui para você nessa manhã é que nós precisamos amar com verdade, nós precisamos amar com genuinidade.
A palavra de Deus fala na carta do apóstolo Tiago, o capítulo 1, versículo 12, dizendo o seguinte: bem-aventurado ou feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Já de pronto, há um benefício aqui da promessa de Deus para aqueles que o amam, que receberão a coroa da vida, ou seja, a vida eterna. Uma garantia para os que amam. Mas a questão toda é perseverar na provação. O povo de Israel estava celebrando vitória. Pode ser que você, em tempos até de muita dificuldade, como esses tempos de pandemia, você também esteja celebrando vitória na sua carreira, ou em algum empreendimento, não é? Naquilo que você foi um investidor, ou está alcançando alguma vitória, mas cuidado em não diminuir o amor para com o Senhor. Nós precisamos aumentar o nosso amor para com Ele. E quando fala então da provação, a Bíblia fala que feliz é o homem que, ao estar enfrentando provação, mantém-se no amor de Deus. Mantém o seu amor, não é, crescente pelo Senhor. Isso quer dizer um amor verdadeiro, que não está ligado propriamente a resultados. Tem muitos que amam ao Senhor Deus por resultados. O resultado não pode ser a condição para amarmos ao Senhor, embora Deus nos garanta que Ele vai nos dar bons resultados a seu tempo. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus faz exatamente o melhor para aqueles que o amam. Ou seja, o Senhor Deus nos responde com o resultado à medida que nós manifestamos genuinamente amor a Ele, verdadeiro. Não há como negociar amor. Olha, você me ama que eu também vou te amar. Não existe isso. Amor é decisão. Quem não conhece verdadeiramente amor, tenta negociar amor. Esse é o caso, por exemplo, daqueles que não conhecem amor, né? E isso acontece muito nas relações conjugais. A pessoa não me ama, então eu vou aqui acabar o casamento porque não teve amor e tal, com coisa que amor é negociado. Não há negociação em amor, queridos. Amor, ou você ama por decisão, ou você não ama, não conhece o que é amor. Deus nos amou apesar de darmos a Ele retribuição. Ele nos amou primeiro, antes mesmo de o conhecermos. Isso quer dizer o seguinte, que o amor não tem a ver então com retribuição, ele tem a ver com uma decisão de amar. Especialmente quando se fala desta relação com o amor divino. Então, precisamos aprender sobre esta genuidade, sobre essa verdade desse amor. É incondicional, é entrega. Já tantas vezes compartilhamos isso aqui, é compartilhado também nos estudos de discipulado, em nossos GAVIT, sempre compartilhamos essa verdade. Sabe, queridos, é uma decisão do coração, interna, que se manifesta em nossas atitudes externas. Então, precisamos de um amor de verdade, não de apenas de palavras. E o amor de verdade, ele é feito com atitudes que emanam do interior. É como rios, diz as Escrituras, de água viva que fluem do seu interior. Há um impulsionar para fazer acontecer. Se formos em amar a Deus com relação aos resultados que Ele produz em nossa vida, pode ser que em algum momento iremos sonegar amor ao Senhor. Porque nós, em muitos dos aspectos, não entendemos as práticas, ou seja, o fazer acontecer a vontade de Deus em nós. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas à medida que a nossa visão
carnal, a nossa visão como ser humano bate nas ações de Deus em relação a nós, passamos a questionar verdadeiramente se há esse amor. Porque vai muito contra os ditames da nossa carne, vai muito contra aos desejos carnais, vai muito contra ao que nós pensamos, pois os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Quando perdemos alguém, então, pouco tempo atrás, eu ouvi uma pessoa questionando isso. Mas tem tanta gente ruim nesse mundo, está morrendo, morre exatamente uma pessoa tão boa como essa. Por quê? Será que Deus não me ama? Deus esqueceu de mim? Não, não é que Deus esqueceu de você. É que Deus amou tanto aquela pessoa que Ele tomou para si. E é difícil de entender, não é? Imagina você no tempo de Enoque, quando Deus decidiu levar Enoque. Enoque andava com Deus, Enoque era ele Deus, não havia praticamente nenhuma diferenciação, e Deus de repente decidiu tomar para si. Entendimento humano acerca disso? Nenhum. Causa e efeito de Enoque ou de sua família, ou daqueles que andavam com ele? Também não. É porque Deus decidiu tomar para si, e todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Foi bom para ele, foi excelente para ele, pois ele foi tomado para o Senhor. Foi bom para a família dele? Não. Ficou a saudade, não é? A vontade de estar junto. E nesse tempo agora de grandes perdas, quando se trata da vida humana, quantos questionamentos. Líderes maravilhosos, pessoas tremendas, pessoas importantes, sábias, sendo ceifadas, mas tudo está contribuindo para o bem. E aí é muito difícil de entender. Por quê? A nossa visão é do amor, do sentimento humano. Mas não é o sentimento humano que conta, é o amor de Deus que precisa ser manifesto e precisamos vivê-lo. Outra característica deste amor que nós devemos corresponder para com Deus, queridos, e nós já sabemos disso. Eu estou aqui, como diz o ditado, chovendo no molhado, mas é para relembrarmos. Bom, eu acredito nisso, né? Que você saiba tanto do amor de Deus, pois você é filha do Senhor, que o que eu estou compartilhando com você nessa manhã é apenas para rememorar. O amor de Deus é grandioso, como eu compartilhei aqui no início da palavra, incomensurável. E portanto a nossa correspondência para com Ele também, amar a Deus, deve ser grandiosa. Então, temos que falar da grandiosidade deste amor. Não é um amor comum. Por isso mesmo existe uma palavra grega específica para tratar, quando se trata da tradução do texto bíblico do original, que não é o eros, que é o amor erótico, movido pelo desejo sexual, não é também o fileo, ou de filiação, família, mas é o ágape. É aquele que, na raiz da palavra original, quer dizer que não exige nada em troca. Esse é o amor que nós devemos corresponder para com Deus, porque foi deste amor que Ele nos amou. E o Salmo 18, verso 1, olha o que o salmista fala: eu te amo, ó Senhor, minha força. Analisando o Salmo 18, nós vemos que o salmista estava enfrentando uma enorme dificuldade, uma grande provação, tempos difíceis, tempos penosos. Mas ele entendeu que no amor de Deus estava a força para continuar a lutar, para continuar a caminhar. Apesar de, o Senhor Deus continuava amando. E ele então tinha a força, ele então recebeu de Deus o impulsionar, a motivação para continuar. Repita comigo: o amor a Deus me impulsiona, me motiva a continuar, apesar das circunstâncias. Bom, se isso não está acontecendo, você tem que apregoar isso para você como esperança. O salmista fala isso. Apesar de eu continuo, está tudo desmoronando. Perseguições dos inimigos, problemas em casa. Era o que o salmista estava enfrentando.
na família, dificuldade na mantença de seu reinado com aqueles que estavam próximos, tudo indo à ruína, mas era no amor de Deus que estava a sua força. E ele retrata isso nos Salmos, numa oração, num louvor ao Senhor em forma de oração. Paulo também retrata alguma coisa desse tipo. Quando estavam enfrentando uma grande provação de perseguição, ele dizia: tremores por fora e temores por dentro, ou seja, medo e tremor, enquanto estava exercendo o ministério, a liderança na causa. Imagina isso. Se Paulo sentiu assim, imagina eu e você. Embora o nosso amado irmão, os discípulos de Jesus, também eram pessoas como nós, mas quando nós olhamos as Escrituras, são heróis da nossa vida. Mas ele fala, temores por dentro e tremores, ou seja, manifestava insegurança por fora. Que dificuldade tremenda! Mas ele diz claramente: eu não perdi a visão celestial. Levante suas mãos e diga: eu preciso da visão celestial, aleluia. Ele não perdeu. Sabe qual é a visão celestial, irmãos? Foi no caminho para Damasco, quando ele cai por terra diante do Senhor, uma visão maravilhosa. Quem é que fala com você? Eu sou Jesus, a quem você andou perseguindo, Paulo. Irmãos, nós não podemos esquecer de forma nenhuma o dia do nosso encontro maravilhoso, transformador com o Senhor. Mudou a nossa vida, sim ou não? Quem mudou a sua vida, levante sua mão e diga amém. Mudou a sua vida, você não pode esquecer disso. Não pode voltar atrás. Não é porque as coisas estão ruins, tremores por fora e temores, insegurança por dentro, é que você vai voltar atrás. Você não pode perder a visão celestial. Isso é amar a Deus. Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Agora Moisés dá uma palavra para o povo de Israel após aquela bênção maravilhosa da travessia do Mar Vermelho, das vitórias e de estarem enfrentando um tempo difícil de caminhada no deserto. Ele diz: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Eu acho fantástico aqui, ele fala: saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele não é qualquer um, não. Não é um Deus de pedra, não é um Deus de barro, não é um Deus de madeira. Ele é verdade, ele é verdadeiro. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Você precisa lembrar disso. Ele é grandioso, ele não quebra a sua aliança, ele não retrocede. Pode parecer que não está acontecendo o que você está pensando. Ele é Deus, não há outro senão Ele, e Ele mantém a sua aliança. Nós precisamos crer nisso, meus irmãos. Apesar do que os nossos olhos podem estar nos mostrando a disparidade da realidade espiritual, o Senhor Deus não muda em sua aliança. O que Ele determinou está dito, o que Ele diz está dito. Repita comigo: o que Deus diz está dito. Amém, irmãos? Ele não vai mudar com aqueles que o amam. Ele não muda com você. Ele jamais vai retroceder se o seu amor for verdadeiro. Ele nunca vai se afastar. E aqui eu quero abrir um parênteses para te falar uma coisa interessante isso aqui, tá, irmãos? Não é o pecado que nos afasta de Deus, porque Deus é um Deus perdoador, Ele mantém aliança. O que nos afasta de Deus é a nossa ausência de amor para com Ele. Não é o pecado. O pecado, imediatamente pecamos, nos arrependemos, levantamos e continuamos. Nós continuamos caminhando. Deus nos amou apesar de nossa fraqueza. Ele continua nos amando apesar de nossos erros. Ele continua agindo por nós apesar de sermos ovelhas. Por isso que ele compara a ovelha. A ovelha é uma coisa frágil, difícil de lidar. Ele continua nos amando apesar disso. Ele é o bom pastor. O problema é quando nós deixamos de ser ovelhas por opção.
e nos tornamos então bode. O bode não ama ninguém, ele ama a si mesmo. É aqui que está o nosso problema. Não é que nós pecamos, não é que nós temos fraqueza, não é que nós não aguentamos andar, não é que nós somos fragilzinhos, não, é que colocamos em nós mesmos o amor em primazia, em prioridade, por você mesmo, por mim mesmo. Aí se chama egoísmo, e Deus não suporta egoísmo. Repita comigo: não tem espaço para o egoísmo em Deus. Não tem. Porque Deus não é egoísta, Ele é amor. 1 João 4,8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O egoísta não tem espaço para amar, ele ama a si mesmo. Então, não tem relacionamento entre o amor egoísta e Deus. Foi exatamente o que aconteceu com o anjo, não é, da adoração ao Senhor, que se chamam aí de Lúcifer, né, o anjo de luz. Ele diz: subirei até as alturas e vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele amou a si mesmo. Eu preciso deste amor para mim, num lugar que é idêntico ao Senhor. Precipitou-se antes de chegar. Que não tem espaço para o amor egoísta. O amor de Deus é um amor de entrega, é um amor incondicional, é um amor de doação, é amor de morte de si mesmo a favor do outro. Foi isso que Jesus nos exemplificou na cruz. Quem tem maior amor do que este? Pergunta ele: de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos? Talvez alguém ouse até pelo justo morrer, mas para o ímpio, e ele morreu pelos ímpios. Morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Uma outra característica do amor de Deus, agora, irmãos, é que este amor exige de nós e traz em nós sentido de pureza. Deve ser o amor puro, não contaminado. E aí, como eu acabei de dizer, não pode ser contaminado com os desejos próprios. Falando a respeito de dádivas de Deus, de um pai amoroso para com seus filhos, o que o Senhor fala acerca disso? Pedis e não recebeis, porque vocês estão pedindo mal, para gastar em vossos próprios desejos pessoais. E aí Deus não responde. A ideia de Deus não está ligada neste amor para consigo, mas do amor que nós precisamos ter para com os outros. A igreja de Deus exige essa vivência deste amor, não é? Jesus falando a respeito do amor, nós devemos amar os nossos que estão próximos a nós, de nosso ciclo de afinidade, como a nós mesmos. Não é coisa tão distante isso. Por que é tão difícil para nós isso? Sabe por quê, queridos? Porque nós amamos as coisas ao invés das pessoas. E aqui reside uma mudança radical que nós temos que mudar em nossa vida, muito grandiosa. Primeiro, meus irmãos, a vida é muito curta e o amor às coisas nos detona como pessoas. Tem gente que abandona tudo que diz respeito a amar as pessoas por causa das coisas. E aí, há um alerta do apóstolo do amor com relação a isso, em 1 João capítulo 2, verso 15. Vocês conhecem muito bem esse texto de cor. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar a Deus não faz parte de você. As coisas do mundo, minha empresa, meus empreendimentos, meus investimentos, meus negócios, minha casa, meu carro, meu dinheiro, tudo é meu, e você não tem nada. Comece a avaliar nesse tempo agora em que a vida está tão difícil de se manter. Olha, o que nós estamos precisando de usar todos os dias para achar que garantimos uma vida, um pedacinho de pano. Isso é a sua salvação? Não. Um pedacinho de pano. Como nós somos frágeis. Mas amar as coisas é meu negócio, é meu empreendimento. Se o Senhor não quiser,
se Ele não permitir que você detenha as coisas e tenha sucesso naquilo que Ele te deu, você não terá. Ele pode ceifar a sua vida, pode permitir que seja ceifada por um vírus que você nunca nem viu, só viu um desenho acerca dele. Ninguém sabe nem de onde partiu, se veio de um laboratório, se veio de um morcego, ou se veio do espaço. Agora pode até ter vindo do espaço, a gente não sabe. Né? Diz que agora tem até alienígena. Vai saber. Mas não temos domínio, queridos, sobre os destinos de nossa vida. Então não dá para depositarmos todo o propósito de vida nas coisas. Misericórdia. E interessante, as coisas vão ficar aí e você vai. Eu sou advogado, vocês sabem disso. Quanta gente me procura para fazer o tal do inventário. Gente brigando por causa das coisas, depois que o decujus lá, que a pessoa que ele amou, se foi. Agora estão brigando pelas coisas que era dele. Ultrapassam direitos, ferem as outras pessoas, entram em brigas e em alguns casos até matam um ao outro por causa das coisas. Ou seja, estão querendo partilhar bens que alguém deixou, mesmo assim vai lá e mata o outro por causa daqueles bens. Coisa loucura. Loucura. Tiago alerta-nos com relação a isso. Tiago capítulo 4, verso 4, ele diz: infiéis, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Amar a Deus, queridos, não tem nenhuma possibilidade de relação com o mundo, as coisas. Entenda mundo como coisas. Coisas vêm e vão. Amizade com o mundo, aqui que está o grande problema, é inimizade contra Deus. Misericórdia. Imagina, você ter o inimigo mais poderoso que se tem notícia, alguém que nunca perde contra você. Ou seja, você já está acabado. É o que o diabo aconteceu com ele. Ele levantou-se contra o que ele não poderia levantar. Um inimigo feroz que não pode ser vencido. Mas tem uma coisa diferente do diabo com relação a nós, é que ele nunca desiste. Eu acho fantástico isso, uma coisa positiva no diabo, misericórdia. Mas a realidade, ele nunca desiste. Ele ainda acha que ele vai conseguir alguma coisa. Ele sabe que não vai poder suplantar a Deus, mas ele quer chegar à igualdade. Ele não disse, eu vou subir até o trono de Deus e vou destronar ele de lá. Eu vou subir até lá e serei semelhante a ele. Ou seja, eu vou ficar junto com ele. Mas esse lugar não está reservado para ele. Está reservado para mim e para você. A Bíblia fala que nós vamos reinar com ele em glória. Sabe por que isso? Porque ninguém pode chegar lá por vontade própria. É ele quem dá. Amor é doação. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Amar as coisas, nos tornamos inimigos de Deus. Jesus, que poderia amar todas as coisas, porque Ele é Senhor de tudo, Ele não amou. O diabo chegou em tentação para Ele e disse assim: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus, já é meu isso? Bobão. Como é que você vai dar aquilo que já é meu? Olha você, meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. O Senhor Deus já nos deu. É tudo nosso. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo em glória. É tudo nosso. A única coisa que está precisando de você fazer agora é exercer seu papel aqui e agora, de mensageiro das boas novas, porque tudo já é seu. Mas nós ficamos aí, quero uma empresinha para garantir a minha aposentadoria. Sabe quanto tempo de vida você vai ter quando chegar aposentado, meus irmãos? Se tiver 10, 20 anos, é muito. É ou não é verdade? Cada vez mais a aposentadoria está diminuindo. Por isso que eu cheguei a uma conclusão. Eu nunca vou aposentar. Eu já tomei essa decisão para mim. Enquanto eu estiver na terra, eu vou fazer a vontade de meu pai e vou trabalhar para ele. Nunca vou aposentar. Nós precisamos tomar essa decisão. Porque Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós não paramos.
Nós temos um pequenino descanso, umas férias, um finalzinho de semana, um passeio aqui e acolá, e depois voltamos à ativa plenamente. E mesmo assim, se estivermos em férias e a oportunidade de apresentar, e criamos intencionalmente oportunidades dentro das nossas férias, nós temos que fazer. Uma vez eu estava num hotel, nós ganhamos uma hospedagem, e aí uma família de uma outra cidade se aproximou da gente, lá no hotel, e não perdemos tempo, eu e a pastora Hélida, Jesus neles, não é? Almoçavam com a gente, Jesus, jantavam com a gente, Jesus, iam lá para as diversões na piscina, Jesus neles, e se tornaram amigos da gente, e colocaram no Facebook, eles eram de Goiânia, e nós indicamos a igreja do pastor Clodoaldo, não é? E eles foram lá, imagina um negócio como esse, não é? E hoje estão servindo ao Senhor em uma igreja. Como pode? Nas nossas férias, estão lá na videira. Nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos, onde nós estamos, nós somos agentes de Deus para aquele tempo. Não podemos perder as oportunidades, elas vêm, o Senhor coloca as pessoas, e as pessoas é o que é importante para Ele. Repita comigo, as pessoas são importantes para Deus. Põe a mão à altura do seu peito assim, eu sou importante para Ele. Agora eu pergunto para você, Ele é importante para você? Só que tem uma coisa, Ele só vai ser importante para você, se você entender o que eu vou compartilhar com você agora. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Deuteronômio, capítulo 10, dos versos 12 a 13. Em seguimento ao que Moisés estava dizendo para o povo de Israel, em relação a guardar os mandamentos, pois o Senhor Deus mantém aliança por 1000 gerações, ele continua alertando no livro da lei, e agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você? O que Deus está pedindo a você, simplesmente? Senão que, olha, coisas pequenas. Tema o Senhor. Primeira coisa, temer a Deus. Tema o Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. É honrar a Deus. É respeitar o Senhor. É retribuir-lhe, corresponder com a grandeza de amor que Ele merece. Tema o Senhor. Ou seja, tenha respeito por Ele. Entenda uma coisa, Ele não é qualquer Deus, tenha mesmo respeito por Ele, tema Ele, o seu Deus. E aí vem, senão que tema o Senhor e ande em todos os seus caminhos. Quando fala aqui, ande em todos os seus caminhos, ou seja, siga o exemplo dEle, faça como Ele, pise nas pisaduras dEle. E aí o apóstolo Paulo nos alerta em algo semelhante, não é? Me imitem como eu estou imitando o Senhor, não é? Andemos nas pisaduras de Cristo, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Nós precisamos disso. Ande em seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor não é andar em seus caminhos. Não é obedecer e nem fazer planos pessoais, mas é viver os planos, a vontade de Deus, como diz Romanos capítulo 12, que ela é boa, perfeita e agradável. Você quer bênção para a sua vida? É essa a vontade de Deus que você tem que executar. São esses planos que você tem que vivenciar. E os planos de Deus são sempre benéficos para nós. E os planos de Deus incluem discipular pessoas e cuidar delas. Desde os nossos filhos, nossa família, nossos filhos não podem ser impedidos de estar no reino de Deus. É nosso papel como pais. Nós precisamos transformar a nossa casa, não é, onde nós moramos, em templo da igreja, do corpo. Quando fala igreja aqui, igreja corpo, você, sua esposa, ou você, não é, seus filhos, a sua família precisa estar unida, pelo menos em um dia da semana, como templo, adoração, lugar de louvor ao Senhor, que nós chamamos aqui na igreja de Célula Madre. O ideal é que fosse todo dia. Eu, quando era criança mesmo, na casa dos meus pais, pastor Miguel e pastor Jonadá, que era todo dia, tinha
o que nós chamávamos de culto doméstico, hoje nós chamamos aqui de célula máter, todo dia. Não se almoçava enquanto não se celebrava o culto doméstico. Imagina que bênção isso. E mesmo assim, depois disso tudo, meus pais ainda têm dificuldade com um filho. E se não tivessem feito, eram 8. Talvez mais da metade estavam desviados do caminho do Senhor. Glória a Deus que pelo só um, nós estamos orando por ele para ele voltar. Nós não aceitamos menos do que 100%. Não é? Então nós precisamos ter um entendimento de uma coisa, queridos. Investimento na vida daqueles que nós amamos é imprescindível. Papai e mamãe, vocês são pastores e pastoras dos seus filhos. Então, ande nos caminhos do Senhor, naquilo que nós estamos ensinando, naquilo que nós estamos abençoando a vida de vocês, na palavra de Deus. Ainda mais, além de temer o Senhor, que é respeito pelo Senhor, andar nos caminhos do Senhor, ou seja, em tudo que exemplifica a palavra de Deus, pelos homens de Deus, mulheres de Deus, pelo que o Senhor nos ensina, nós precisamos também ame e o sirva. Que você o ame e que o sirva. Aqui quando fala o amor, nessa expressão hebraica aqui, não é o amor da palavra ágape, aqui está falando da prática do amor. Que você coloque, não é, em prática o que nós chamamos para nós, a palavra que nós usamos aqui no nosso português, que é a solidariedade. O exercício da bondade para com as pessoas, o socorro, a fraternidade que nós chamamos. É essa a palavra hebraica para esta expressão amor que o nosso português não consegue traduzir. Que você exerça fraternidade e solidariedade e que eu sirva. Ou seja, olha que interessante. Amar ao Senhor Deus é servir as pessoas e servir a Deus, servir as duas mesas. As mesas das pessoas necessitadas e a mesa do Senhor. Você precisa servir as pessoas com que elas necessitam e também nutrir, alimentar, investir na causa, no reino de Deus, no templo, nesse caso aqui daqueles tempos, nos levitas, ou seja, os sacerdotes que exerciam a adoração. Você precisa ser benéfico com as pessoas e com a causa. Havia todo um arcabouço de regras para que no tempo de Israel isso fosse obedecido. Por exemplo, com as pessoas, você poderia até comprar, poderia até a pessoa vir a se tornar pobre, mas quando chegava no ano jubileu, acontecia uma reforma agrária, voltava todas as terras para as pessoas, porque as pessoas eram importantes, elas não poderiam ficar pobres para sempre. Os judeus têm esse entendimento. Olha que coisa fantástica. Voltava tudo, 50 e 50 anos, ao normal. Todo mundo voltava a ter suas terras. Quem ganhou recursos devolvia aquela terra para a família original, para que eles pudessem recobrar. E havia ainda o investimento das pessoas que eram próximas para que elas pudessem voltar. Aqueles que se tornaram escravos, ou seja, que não tinham mais como se nutrirem, manterem-se, e por isso mesmo vendia a sua força de trabalho para outro judeu, agora se tornavam livres, recebiam as suas indenizações e voltavam para as suas herdades, desde o tempo em que eles vieram do Egito. Olha que coisa fantástica isso Deus fez. Seu irmão não te servirá para sempre. Isso é lindo. E amar a Deus. Os homens de Deus, os sacerdotes que viviam só para a causa, os levitas que carregavam a tenda da revelação, que cuidavam, recebiam a primazia, ou seja, a prioridade, os melhores frutos da terra, os primeiros, para que eles pudessem continuar a servir, porque eles se dedicavam à causa de Deus, a buscar o Senhor Deus e apresentar os sacrifícios e holocausto pelo povo. Então eles precisavam do melhor. E eles faziam isso com amor e dedicação. Enquanto isso prevaleceu, Israel se tornou uma grande potência. No dia que deixaram de fazer isso, caíram. Ainda fala mais. O seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor.
E aqui nós temos um problema muito sério, a questão da obediência. Como nós somos a favor de seguirmos os nossos próprios narizes, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, não aquilo que Deus diz, aquilo que Ele decretou, aquilo que Ele colocou como dever em manter. Nós fazemos muita coisa errada. E sabe o que acaba acontecendo, queridos? Nós não usufruímos do bem. Porque o Senhor fala bem claro aqui, para o seu próprio bem, é que eu estou falando isso. Ou seja, você só terá a bênção. Nós só precisamos disso. Agora, o que adianta-me não temer o Senhor? O que me adianta não andar nos caminhos do Senhor? O que vai me adiantar não amar e servir o Senhor e as pessoas? O que vai me adiantar de forma nenhuma levar em consideração os mandamentos do Senhor e me desgastar para adquirir o bem e os bens? Não vai conseguir. Pode até conseguir por um lapso de tempo, pode até conseguir por algum momento, pode até chegar aqui nessa terra a ser rico ou rica, mas, meus irmãos, a felicidade não reside nas posses, a felicidade reside no relacionamento com Deus e com as pessoas. Eu já conheci gente muito rica, mas muito rica. Já estive em casa de pessoas milionárias para orar por eles, porque o pai não falava com a filha não falava com a mãe, e os carros na garagem eram carros importados. O apartamento triplex, onde eles moravam, e foi lá euzinho, que na época não tinha nem um carro 0 quilômetro, era todo quebrado, para orar por eles, para trazer paz no lar. Sabe de uma coisa, queridos? Não existe bem maior do que uma família equilibrada e abençoada no Senhor. Não tem. O que adianta tantas posses e colocar a cabeça no travesseiro e não conseguir dormir e precisar de remédios? O que adianta a despensa lotada daquilo do bom e do melhor para você comer ou poder ir em qualquer lugar do mundo, se ao chegar lá será uma paz passageira e a depressão continua em seu interior? Uma coisa fantástica é quando a paz de Deus está em nós, o amor ao Senhor é o nosso amor, a vida de Deus é a nossa vida. E aí, quero fechar com um alerta de João capítulo 14, verso 15, para mim e para você. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos, disse Jesus. Não é? É uma condição, isso é inegociável. Não vai haver amor a Deus se nós não obedecermos os mandamentos. E obedecer os mandamentos, queridos, eu preciso conhecê-los, eu preciso investir neles, eu preciso dedicar tempo para que eles entrem na minha vida, para que eles façam diferença, porque é do interior que se produz as ações do exterior. É aquilo que está dentro que se manifesta nas horas mais difíceis. É aquilo que nós temos guardado dentro de nós, é que vai nos ajudar a suplantar as lutas e as provações, como nós vimos aqui na palavra inicial. Dediquem-se com zelo em amar o Senhor, ou seja, é uma dedicação com aquela acuidade, não é? Colocar a palavra de Deus dentro de nós, colocar o Senhor para dentro de nós, porque Ele é essencialmente o amor. Com essa palavra de rememorar, relembrar, trazer à tona a nossa vida tão simples diante de Deus, que é amar a Ele e, por consequência, amar as pessoas. Que o Senhor Deus, o Espírito Santo, continue a ajudar você a vencer esse tempo de provação, a suplantar esse tempo difícil de afastamento, essa época tão dolorida das dificuldades e das perdas. Mas também, você que está sendo vitorioso, não se esqueça, é exatamente o Senhor que tem permitido a sua vitória, e você precisa
amar a Deus. Que o Senhor Deus multiplique essa palavra em sua vida, para que você jamais esqueça disso. No nome de Jesus. Nos coloquemos de pé, por gentileza. Quero convidar você agora a fazer uma avaliação pessoal. Como é que eu estou nessa dedicação de amor a Deus? Eu tenho amado o Senhor mesmo. Meus irmãos e minhas irmãs, dizer só que você é evangélico, que você é crente, tem isso como alguma coisa nominal. Isso não vai garantir a sua aprovação no amor de Deus, jamais. O que garante nos ser aprovados pelo Senhor é que nós venhamos a nos esforçar para procurarmos nos apresentar a Deus aprovados. É o que a palavra de Deus, Paulo fala a Timóteo, procura apresentar a Deus aprovado, 2 Timóteo 2,15, como um ministro, um líder, um obreiro que não tem do que se envergonhar. E aí entra a condição que nós temos ensinado a vocês, que maneja bem a palavra da verdade. Não é só manejar, saber abrir os textos, não. É que esta palavra verdadeira seja a bússola, seja o seu caminho, seja a lâmpada para os teus pés, como diz o Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está lá no versículo 105, no Salmo 119. Levante suas mãos, por gentileza. Se você tem atitude agora de rendição ao Senhor a isso. E fale com o Senhor a sua oração. Senhor, eu estou aqui, sozinho, sem a tua força, sem a tua ajuda, sem o amor do Senhor, que é a minha força, eu não vou conseguir. Como diz o salmista no Salmo 18, o teu amor é a minha força. E se renda, lembre-se da rendição que você fez ao Senhor. Senhor, eu sou teu, sou tua, eu decido nunca mais sair da tua presença, eu decido nunca mais me esquivar, nunca mais voltar atrás. Tenho sido fraca, frágil, fraco, mas me ajuda, Senhor. Sabe de uma coisa? Essa é a oração que agrada o Senhor, a oração de rendição ao seu amor. Pai, nesta manhã, obrigado, Senhor, por nos levar a esta reflexão maravilhosa do teu amor para conosco, e nos ajuda, Senhor, a avançar como filhas e filhos do Senhor, em amar e prosseguir em amando e crescendo no Senhor. Nós precisamos deste socorro, nós precisamos desta ajuda, no nome de Jesus, amém.